Olá, cursistas, sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiola e daremos continuidade na disciplina de materiais e processos de fabricação de imóveis. Lembrem-se de estar munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvida. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Vamos lá? O mercado de produtos de madeira requer eficiência econômica e produtividade nas máquinas ferramentas para promover a melhoria do processo de usinagem. Por isso, o conjunto máquina-ferramenta deve exercer duas funções básicas: a realização do movimento relativo entre a ferramenta e a peça a ser usinada e a força necessária para realizar o corte sem erros ou danos. Como as forças de corte para a madeira são relativamente baixas quando comparadas aos metais, a precisão exigida na usinagem de madeira é menor do que dos metais. Tornou-se possível, então, o desenvolvimento de estruturas de máquinas rígidas e relativamente leves. Por isso, as máquinas podem apresentar uma construção leve e, mesmo assim, uma elevada velocidade de avanço. Os componentes básicos de uma máquina-ferramenta são a base, as guias, sistemas de comando e acionamento, sistemas de fixação da ferramenta e sistemas de fixação da peça. A base é a estrutura de suporte das guias, da árvore de acionamento e seus mancais e tem a função de fornecer rigidez estática e dinâmica para a estrutura da máquina-ferramenta. O material de construção da base é um fator importante para a rigidez no conjunto, utilizando-se na maioria dos casos o ferro fundido. Bom, as guias são elementos fundamentais e constituem uma parte delicada de uma máquina-ferramenta. Sua função é guiar a ferramenta na região de corte. Novamente, a rigidez é um fator primordial para evitar variações de forma devido à ação de forças estáticas e dinâmicas provenientes do esforço de corte, prejudicando a exatidão geométrica e dimensional, além da qualidade. O sistema de controle e acionamento é o centro de comando para controle da posição, velocidade, rotação e direção dos movimentos dos elementos das máquinas, sendo normalmente compostos de sensores e um controle numérico de boa resolução. Com base na eficiência dos comandos numéricos e das técnicas de controle digital, é possível obter maiores velocidades de avanço, além da melhoria da precisão e conforto da operação. O sistema de fixação da ferramenta é importante porque esse sistema é a interface entre o eixo árvore e a ferramenta. E é neste ponto que se situa o fluxo de força entre a ferramenta e a máquina-ferramenta. A configuração deste sistema influi decisivamente no desempenho e na qualidade da peça usinada. O sistema também tem influência na concepção de dispositivos de troca rápida de ferramenta e que reduz o tempo de troca de ferramenta e aumenta a produtividade. Para que sua função seja desempenhada com sucesso, é necessário que o sistema de fixação possa transferir força e momento sem sofrer deformações estáticas ou dinâmicas. E a troca de ferramentas não deve influir na qualidade da usinagem. As ferramentas e os equipamentos devem apresentar um padrão de qualidade mínimo. Isso significa que as ferramentas devem estar bem balanceadas, afiadas e, em alguns casos, corretamente tensionadas. Os equipamentos com seus sistemas de fixação devem estar com precisão conhecida. Essa precisão deve ser observada ao longo da vida do equipamento. Aqui eu apresento a vocês apenas algumas das máquinas utilizadas para o trabalho com madeiras. Entre elas estão as desempenadeiras, fresadoras, tornos, copiadoras, tulipas, fresadoras moldureiras, aplanadoras, entre outras.
São máquinas utilizadas para trabalhos em compensados, aglomerados, madeira maciça e proporcionam diversos contornos e acabamento com um grande número de recursos, além de produzir peças com a gama variada de detalhe e perfeição na usinagem. A geometria da ferramenta de corte exerce influência juntamente com outros fatores à usinagem dos metais. É necessário, portanto, definir a ferramenta através dos ângulos da cunha para cortar o material. A figura abaixo ilustra esse princípio para diversas ferramentas. O ângulo de cunha é dimensionado de acordo com a resistência que o material usinado oferece ao corte. Essa resistência será tanto maior quanto maior for a dureza e a tenacidade do material. Essa outra figura exemplifica a variação do ângulo de cunha de acordo com a dureza do material. Somente o ângulo de cunha não garante que o material seja cortado com sucesso. Outros ângulos também assumem papel importante e estão relacionados com a posição da ferramenta em relação à peça. Essa outra figura, uma ferramenta de corte, que é a ferramenta de plana, com os ângulos de folga e de saída. Existem vários planos de corte. Entre os principais deles, vamos ver alguns. É através desses planos que são definidos os ângulos de cunha cortante. Os principais planos são plano de referência, que passa pelo ponto de corte escolhido e é perpendicular à direção de corte. Temos o plano dorsal, que é o plano que, passando pelo ponto de corte escolhido, é perpendicular aos planos de referência da ferramenta de trabalho. Plano de trabalho passa pelo ponto de corte que contém as direções de avanço e de corte. Existe também o plano ortogonal ou plano de medida, que é o plano que, passando pelo ponto de referência da aresta de corte, é perpendicular aos planos de referência e ao plano de corte da ferramenta. Temos também o plano normal, que é o plano que, passando pelo ponto de corte escolhido, é perpendicular à aresta de corte. O plano de corte, que é o principal, passa pelo ponto de corte escolhido, é tangente à aresta principal de corte e perpendicular ao plano de referência da ferramenta. E temos o secundário, plano passando pelo ponto de corte escolhido, que é tangente à aresta secundária e de corte perpendicular ao plano de referência da ferramenta. Bom, o aplanamento é um processo de usinagem destinado à obtenção de superfícies regradas geradas por um movimento retilíneo alternativo da peça ou da ferramenta. O aplanamento pode ser horizontal ou vertical. Quanto à finalidade das operações de aplanamento podem ser classificadas ainda em aplanamento de desbaste e aplanamento de acabamento. As operações de aplanamento, elas são realizadas com o emprego de ferramentas que têm apenas uma aresta cortante e retira o sobremetal com movimento linear. As operações de aplanamento, o corte é feito no único sentido. O curso de retorno da ferramenta é um tempo perdido. Assim, esse processo é mais lento do que o fresamento, por exemplo, que corta continuamente. Por outro lado, o aplanamento usa ferramentas de corte com uma só aresta cortante, que são mais baratas, mais fáceis de afiar e com montagem mais rápida. Isso significa que o aplanamento é, em geral, mais econômico que outras operações de usinagem que usam ferramentas multicortantes. As operações de aplanamento são sempre realizadas com máquinas. Elas são de dois tipos. A gente tem a plana limadora, que por sua vez pode ser vertical ou horizontal, e temos a plana de mesa, para o aplanamento de superfícies internas de furos, são os rasgos, chavetas, em perfis variados. Usa-se a plana limadora vertical. A plana limadora apresenta movimento retilíneo alternativo, que é aquele de vai e vem, que move a ferramenta sobre a superfície plana da peça, retirando o material. Isso significa que o ciclo completo divide-se em duas partes.
uma, avanço de ferramenta, que realiza o corte. Na outra, o recuo da ferramenta, onde não há trabalho, ou seja, o tempo é perdido. O curso máximo da plaina limadora fica em torno de 600 a 900 milímetros. Por esse motivo, ela só pode ser usada para usinar peças de tamanho médio ou pequeno. Quanto às operações, a plaina limadora pode realizar estrias, rasgos, rebaixos, chanfros, faceamento de topo em peças de grande comprimento, entre outros. Como a ferramenta exerce uma forte pressão sobre a peça, essa deve estar bem presa à máquina. Quando a peça é pequena, ela é presa por meio de uma morsa e com o auxílio de cunhas e calços. As peças maiores são presas diretamente sobre a mesa por meio de grampos, cantoneiras e calços. Já a plaina de mesa, ela executa os mesmos trabalhos que as plainas limadoras, podendo também ser adaptada até para o fresamento e retificação. A diferença entre as duas é que a plaina de mesa é a peça que faz o movimento de vai e vem. O curso da plaina de mesa é superior a 1 metro. Ela usina qualquer superfície de peças como colunas e bases de máquinas, barramentos e tornos, blocos de motores diesel marítimos de grandes dimensões. O aplainamento ele pode ser executado por meio de várias operações. Aplainar horizontalmente superfícies planas e superfícies paralelas produz uma superfície de referência que permite obter faces perpendiculares e paralelas. Aplanar a superfície plana em ângulo. O ângulo é obtido pela ação de uma ferramenta submetida a 2 movimentos. Um alternativo, ou vai e vem, de corte, ou outro de avanço manual no cabeçote porta-ferramenta. Aplainar verticalmente a superfície plana significa combinar 2 movimentos, um longitudinal da ferramenta e outro vertical da ferramenta ou da peça. Produz superfícies de referência e superfícies perpendiculares de peças de grande comprimento, como guias de mesas e máquinas. Aplainar estrias produz sulcos iguais equidistantes sobre uma superfície plana, por meio da penetração de uma ferramenta de perfil adequado. As estrias podem ser paralelas ou cruzadas e estão presentes em mordentes de moças e bancadas ou grampos de fixação. Para aplainar rasgos, produz sulco por meio de movimentos longitudinais de corte e verticais alternados, que são os de avanço da ferramenta, de uma ferramenta especial chamada de bedame. O torneamento ele é um processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies de revolução com o auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar com o referido eixo. Quanto à finalidade, as operações de torneamento podem ser classificadas ainda em torneamento de desbaste e torneamento de acabamento. Entende-se por acabamento a operação de usinagem destinada a obter na peça as dimensões finais ou um acabamento superficial especificado ou ambos. O desgaste é a operação de usinagem anterior à de acabamento, visando a obter na peça a forma e dimensões próximas das finais. Quanto à forma da trajetória, o torneamento pode ser retilíneo ou curvilíneo. No torneamento retilíneo, o processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea. O torneamento retilíneo, então, pode ser cilíndrico, que é o processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória paralela ao eixo principal de rotação da máquina. Pode ser externo ou interno. Quando o torneamento cilíndrico visa obter uma peça, um entalhe circular, a face perpendicular do eixo principal de rotação da máquina, o torneamento é denominado sangramento axial.
a gente tem, além do torneamento cilíndrico, o torneamento cônico, que é um processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea, inclinada em relação ao eixo principal de rotação da máquina. Pode ser interno ou externo também. Outro tipo de torneamento é o torneamento radial, que é o processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea perpendicular ao eixo principal de rotação da máquina. Quando o torneamento radial visa a obtenção de uma superfície plana, o torneamento é denominado torneamento de faceamento. Quando o torneamento radial visa a obtenção de um entalhe circular, o torneamento é chamado sangramento radial. A gente tem também o perfilamento, que é um processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória radial ou axial, visando a obtenção de uma forma determinada pelo perfil da ferramenta. Por fim, a gente ainda tem o torneamento curvilíneo, que é o processo de torneamento no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória curvilínea. A vida útil de uma ferramenta pode ser definida como o tempo em que ela trabalha efetivamente, sem perder o corte, ou até que atinja o critério de fim de ferramenta previamente estabelecido. O fim de vida de uma ferramenta de corte pode ser definido pelo grau de desgaste estabelecido. O desgaste afeta a precisão, a qualidade e o aumento da força de corte. A aresta de ferramenta se desgasta com maior facilidade na face de saída e no flanco, sendo dependente da forma e da duração da solicitação térmica, mecânica e química da região. O motivo de desgaste está na combinação de altas temperaturas de usinagem e fortes carregamentos mecânicos. Tipos de desgaste. A gente tem os desgastes de flanco ou frontal, que ocorre na superfície de folga da ferramenta, causado pelo contato entre a ferramenta e a peça. Ele é o tipo mais comum de desgaste. Ocasiona a deterioração do acabamento superficial da peça, pois modifica totalmente a aresta de corte original. Faz com que a peça mude de dimensão. O desgaste de entalhe. O desgaste de entalhe ele ocorre nos dois eixos, nos dois extremos de contato entre a superfície de folga da ferramenta e a peça. O desgaste de cratera ocorre na superfície de saída da ferramenta causado pelo atrito entre a ferramenta e o cavaco. O desenvolvimento desse tipo de desgaste está diretamente ligado à temperatura e à pressão de corte. Esse tipo de desgaste não influencia diretamente na rugosidade ou na tolerância da peça, mas sim na geometria do ângulo de saída e no comprimento de contato cavaco-peça. O crescimento do desgaste de cratera ele pode gerar a quebra da ferramenta, quando tal desgaste se encontra com o desgaste de flanco. Nós temos o lascamento, ao contrário dos tipos de desgaste anteriores, que retiram continuamente partículas muito pequenas da ferramenta. O lascamento é o resultado da remoção de partículas maiores de uma só vez. Ocorre principalmente em ferramentas muito frágeis ou nas condições de força excessiva de corte, corte interrompido e material da peça com inclusões duras. Prejudicam o acabamento da peça e, se continuam crescendo, provocam a quebra da ferramenta. As trincas, elas são causadas pela variação da temperatura de origem térmica perpendicular à aresta, ou variação dos esforços mecânicos de origem mecânica paralela à aresta. Bom, as causas desse tipo de trinca o corte interrompido, acesso irregular ao fluido de corte, solda da pastilha no porta-ferramentas. Pode ser evitado também através da escolha de ferramentas mais tenazes e redução do avanço por dente. A quebra, que é um outro tipo de dano, pode ser causada pelo crescimento contínuo do desgaste anteriores. Contudo, a quebra pode ocorrer abruptamente devido a alguns fatores.
Bom, a ferramenta pode ser muito frágil, a carga pode ser excessiva sobre a ferramenta, o raio de ponta, o ângulo de ponta, o ângulo de cunha pequenos ou o corte interrompido, a parada instantânea do movimento de corte, o entupimento dos canais para expulsão do cavaco. Esses são alguns exemplos. Após algum tempo de uso, as ferramentas de corte geralmente se desgastam e apresentam deformações na forma e nas propriedades. Por causa desse desgaste, as ferramentas, ao serem colocadas em trabalho, apresentam um desempenho muito ruim e geram problemas como aquecimento excessivo, aumento de esforço de corte, o acabamento da peça ele fica ruim e ocorre o aumento do tempo de confecção daquela peça. Por causa desses motivos, as ferramentas elas podem ser restauradas e as ferramentas de corte requerem principalmente a afiação. Essa operação de afiação ela é feita principalmente por meio de rebolos adequados a cada tipo de ferramenta em máquinas chamadas afiadoras de ferramenta. A afiação é a operação de dar forma e perfilar arestas de ferramentas novas e de restaurar o corte ou o perfil de ferramentas desgastadas pelo uso. Pode ser feita manualmente e aí vai depender da habilidade do operador ou por uma máquina. E com isso encerramos os assuntos da nossa primeira unidade de trabalho. Na próxima videoaula já vamos introduzir os conceitos da nossa segunda unidade de trabalho que diz respeito ao AutoCAD. Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido um pouco mais do que vimos. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Uns bons estudos e até a próxima videoaula!